Gente, 2 horas, 14 horas, 3 minutos em São Paulo. Eu quero primeiro agradecer todas as pessoas que nos ajudaram a fazer esse nosso Mais Arte Menos AIDS, essa mostra virtual, né? Porque se as pessoas não ajudam, não apoiam, as empresas não entram e as coisas não acontecem. Então a gente tem que agradecer as pessoas. E no decorrer dessa live, eu vou agradecer todas as pessoas que deram os sims para que a gente pudesse chegar onde chegamos. Sempre assim, viu? Onde tem arte, onde tem informação, onde tem amor, não tem preconceito, não tem exclusão, não tem desinformação, e aí o HIV não entra. Eu quero passar a bancada de apresentação para Dindri Buck e para Gabriel Comicholi, que eu sei que vão fazer tudo isso muitíssimo bem. Então, para vocês, ó, há 4 anos eu tive meu diagnóstico para HIV e resolvi abrir isso nas minhas redes sociais. O Gabizinho tem HIV, pode ter certeza que foi sem querer, com você também pode acontecer. Ai, muito prazer, sou Dindri, sou o Albert, né, que dá vida à drag queen. Dindri é publicitário, jornalista, atormentado, né, porque a gente atormenta de vez em quando. Para ter toda essa performance aqui, você tem que ter uma vibe totalmente artística de ator, então o ator que comanda toda essa história. Ser drag queen é arte, é um ato político, né? É algo libertador. É revolucionário. Ser drag é ir além das questões relacionadas a gênero ou sexualidade. É ter a liberdade de você ser o que quiser ser. Afinal, a vida é sua, o corpo é seu. Permita-se. Nosso primeiro convidado, um artista incrível que vai performar aqui pra gente, é o Drew Percy. Nome chique. É diretor, produtor e youtuber. Quando encerra-se um ano, planejamos novos objetivos, traçamos novas metas e desejamos uns aos outros um feliz ano novo. Mas dessa vez o sentimento não é esse. Ainda não temos a certeza do que será. Ainda não sabemos o que nos espera e até onde isso vai. De quantas vidas nossa vida é composta? Quantas vezes podemos morrer para que possamos nascer outra vez? Respirar para inspirar, né, Brio? Respire. Gente, eu acho que é isso, assim, eu acho que foi uma das coisas que eu mais aprendi, assim, sabe, com isso tudo. Eu recebi uma mensagem de uma seguidora do canal, e ela já é bem senhora, assim, e aí ela chegou e me mandou uma mensagem e falou assim, Drew, como eu faço para comprar o seu livro? Aí eu falei para ela, mas eu não tenho um livro, eu não escrevi meu livro, eu não escrevi um livro. Ela falou assim, como não? Eu vi um vídeo seu, onde no vídeo você falava sobre o seu livro, você falava sobre o lançamento do seu livro, você agradecia o artista que fez a capa, e era uma capa toda colorida, e o nome do livro era Vidas. Nossa! Fiquei em choque, e eu pensei, tipo, gente, eu preciso fazer isso. Cadê? Mostra pra gente. Ai, que capa linda! E esse capítulo aqui, ele é logo após o meu diagnóstico, em 2013, e foi quando eu comecei a entender algumas coisas assim. Então ele chama Nas Gavetas da Velha Cômoda. E eu sempre me perguntei quantos sonhos eu possuo guardados na gaveta. Era hora de tirá-los de lá. Eu tinha urgência em fazer isso. Não porque o diagnóstico de HIV positivo me trouxe uma sensação de que eu iria morrer logo, mas porque me trouxe mais vontade ainda de viver. Inclusive, ó, o texto da orelha é assinado pelo Ramon. Vamos lá, gente. Ramon Nunes Melo é poeta, jornalista e ativista dos direitos humanos, mestre em literatura pela UFRJ, é autor dos livros de poemas Vinis Mofados, de 2009, Poemas Tirado de Notícias de Jornal, de 2012, e Há um Mar no Fundo de Cada Sonho, de 2016, entre vários outros títulos. Vamos fazer uma oficina de poemas aqui, de poesia. A ideia é falar um pouco dessa antologia do Tente Entender o que Tento Dizer,
justamente porque eu organizei essa antologia em 2018, eu comecei a pensar nela em 2012, quando eu peguei a sorologia positiva, e como a literatura é minha área de atuação, eu comecei a pesquisar muito e vi que tinha pouca coisa sobre HIV da literatura contemporânea, especialmente dentro da poesia. E aí comecei a reunir uns poemas e vi que tinha pouco e comecei a convidar poetas, independente da sorologia positiva ou negativa, que pudessem escrever sobre o tema. E então essa literatura vai trazendo um lugar dessa construção desses discursos, não somente pela poesia, mas pela memória, pela ficção, pelo ensaio. Então, esse aqui, o poema que eu vou ler, fala, na verdade, da questão da notícia de jornal, né? Então, eu peguei uma notícia e transformei num poema. Chama Acto de Fé. 22 de fevereiro de 2006, na cidade do Porto, Gisberta Salce Júnior, 45 anos, mulher transexual, soropositiva, torturada por 3 dias, pedradas, pauladas, chutes, sexualmente torturada, corpo dilacerado, queimado com cigarros, e jogada em 15 metros de agonia. Afogou-se na violência e no preconceito, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, de 14 jovens católicos. No fundo do poço, no fundo, no poço, fundo, sem fim. Amém. A poesia e a literatura é um corpo vivo, né? Então, que venham novas antologias e que venham novos organizadores, outras pessoas fazendo outras antologias com outros olhares que elas acreditam ser o seu melhor. Dava pra esconder no tempo líquido a própria voz. Dava pra escrever um romance ou tocar um pedaço de luz. Dava pra recuperar o que não tava ao seu alcance. Dava pra perder, fingir, dava até pra entender. Então, apresentando o meu convidado, como você mesmo falou, o Gaê começou a aprender piano quando tinha 11 anos. Olha que pessoa precoce, gente. Ia cantar com 13. Já trabalhou com teatro musical. Durante 4 anos, desenvolveu um trabalho com saúde sexual, período em que deixou a música em segundo plano. No ano passado, voltou a investir na carreira de cantor e compositor com o lançamento da primeira música IP Amarelo. Chega mais, Gaê. Boa tarde. Amando fazer show na pandemia. Fazer o quê? Desde dezembro do ano passado que a gente fazer show, né? Eu acho que o último show que a gente fez, inclusive, foi a primeira edição do Mais Arte, Menos AIDS. Olha, que incrível, Gaê. Como foi esse caminho? Como foi essa loucura toda aí de você agora é Gaê, agora é música e vamos lá. Sendo que o Projeto Boa Sorte continua lá, que eu já vi que ele tá lá. Sim, foi muita crise, cara. Eu vi que você estava aqui conversando sobre esse limite, né, entre falar de si e falar de muitos, e falar do HIV em si, ou falar de si, de fato, né? E depois de 4 anos com o projeto, trabalhando muito intensamente só com isso, né? Eu entrei num lugar de crise de falar, cara, eu preciso dar espaço para o artista que eu sou, né? Eu estava muito focado no trabalho de produção de conteúdo, e um conteúdo muitas vezes muito técnico, e aí não aguentei mais, não. Falei, não... É uma coisa que eu gosto de fazer, que eu faço bem, mas que não é o que eu queria para minha vida, né? Então, precisei ser um pouquinho honesto comigo nesse momento e me colocar em outro lugar. A gente só sai do lugar que a gente está quando a gente se move de fato, né? Com certeza. Me movi, então. Meu amor, o que você faria se só te restasse um dia? Se o mundo fosse acabar, me diz o que você faria. Ia manter sua agenda de almoço, hora, apatia. O que você faria se só te restasse esse dia?
Se o mundo fosse acabar, me diz o que você faria. Já sei que está conosco, se preparando para entrar, a nossa querida Carol, boa noite. Caroline Yara, a bancada feminista do PSOL, nossa parceira, pessoa de muita fibra, de muita fé, de muita criatividade, mostrando o trabalho dela com arte, para que exista sempre na vida mais arte e menos AIDS. Como é que a arte entrou na sua vida? Como é que a poesia, a arte, a escrita entrou na sua vida? As artes, elas estiveram presentes desde criança, assim, sabe? Eu tinha muito acesso à linguagem do audiovisual, principalmente das novelas e filmes, né? E eu sempre me encantei por esse mundo e sempre quis fazer coisas nesse sentido, né? Eu assistia as novelas, assistia os filmes e ficava pensando como que eu poderia mudar aquelas histórias, como é que eu... Aí, a partir daí que eu comecei a pensar em ser escritora, né? E na adolescência eu tive professoras que me incentivaram a isso, né? Eu tinha uma professora de português, a Ana Lúcia Polidelli, que me incentivava muito a ler contos e reescrever com finais diferentes, né? Contos do Machado de Assis, coisas do Lino Barreto, enfim, de autores aí da literatura que eram consagrados. E aquilo também foi despertando um pouco a minha criatividade, né? Aí depois eu escrevi livros espíritas, né? Eu publiquei 2 livros espíritas no período que eu fui kardecista. Eu vou ler 2 poesias que eu escrevi nesse último período, né, da pandemia, e que eu acho que é bem bacana, assim, da gente refletir algumas coisas, né? Em tributo a Manuel de Barros, poeta. A transvisão há de nos salvar. Poesia intertranscendental. Tributo a Manuel de Barros. Precisamos transver o mundo e fotografar o silêncio profundo do momento fugaz do sorriso ou da joaninha na blusa branca sob o sol. Há de se ter a lente da utopia, da luta, da interação e da imaginação para transafetar, transmutar e transesperançar, para que o sorriso seja a regra, não a fronte revolucionário num mundo injusto. Viver na transcendência da magia do momento, da vida que emana do leite da mulher intersexo e da força que ela ganha e transmite com a coletividade sem perder a subjetividade. Transbrincar e beijar e sonhar e agir e lutar e sorrir e dançar e abraçar. Tudo para transformar. Como dizia Manuel de Barros, é preciso transver o mundo. Essa foi uma poesia que eu escrevi mais recentemente, depois de ler uma poesia do Manuel de Barros, que ele fala da força da imaginação e que a imaginação ela vai para além da visão, ela vai para a transvisão, que é justamente transgredir e transformar as coisas, né? E eu fiz uma brincadeira por eu ser, né, uma pessoa trans, ser uma mulher intersexo e trans. Você sempre transgrediu? Sim, de certo modo, sim. De certo modo, na verdade, eu acho que é meu próprio nascimento, né, num corpo ambíguo, né, num corpo intersexo, que antigamente se chamava hermafrodita, né? Eu acho que isso já foi uma transgressão, né? E eu estar viva até hoje, 27 anos, produzindo, fazendo um monte de coisa, fugindo dos estereótipos, fugindo das estatísticas, acho que isso já é uma transgressão muito grande, né? Convidamos a Micaela Cirino para apresentar uma performance no nosso Mais Arte Menos AIDS desse dia. E a Micaela fez para nós o Derivar, a resposta fluiu da mente. Diálogo sobre desobediência e cura. Vamos acompanhar.
Griot. Até dia 1º de dezembro, com a nossa pandemia dentro da pandemia, e depois com a nossa live, que vai conversar com o Dr. Gerson Pereira. Muito obrigada, um beijo para todos e muito obrigada pela participação e pelo apoio que tivemos para realizar mais um trabalho contra o estigma, a discriminação, o preconceito, a falta de solidariedade, a falta de amor, que são os aliados do HIV, e muito obrigada a todos que ajudam a gente a seguir nessa nossa jornada de resgate, de trabalho, de cidadania, de fé, de amor e de transformação. Grande beijo. Até mais.